Entenda todas as câmeras fotográficas do último século em apenas um vídeo. Vejo aqui que eu tenho dezenas de câmeras fotográficas diferentes, várias delas são do mesmo tipo, e é sobre esse tipo que eu quero falar aqui nesse vídeo. Diferenciar os conceitos de câmeras, por exemplo, DSLR, SLR, mirrorless, MLR, TLR. Então, essas câmeras são tipos de câmeras que a gente acabou usando na nossa história fotográfica com o passar dos anos. Então, como eu não tenho todos os modelos aqui, eu fiz impressões deles para poder mostrar. Tá? Por exemplo, aqui é uma câmera de grande formato. Então, ela tinha uma lente fixa e aqui atrás se colocava um vidro, geralmente 10 por 12 centímetros, ou seja, um vidro meio grande. Variava o tamanho, tinha vidros maiores e menores. Então, dentro dessa caixa escura aqui, a luz passava pela lente, que era fixa, era parafusada aqui, e ela se projetava aqui atrás no material químico. Então, gravava a informação de luz. Para fazer o foco, tinha que ser sem a chapa e colocava a chapa para bater a foto. Então, eu olhava aqui por trás e era assim que acontecia a foto no início do século e no século passado. Então, com essas caixas aqui, a gente tinha as fotografias de grande formato, tá? Chapas grandes e rígidas, eram geralmente chapas duras. Então a câmera tinha, digamos, uma sensibilidade pequena aqui no material sensível, tinha que ficar vários segundos para fazer a exposição. Então esse tipo de câmera aqui, a gente pode classificar ele como uma câmera de lente única, ou seja, monolens, tá? Ou single lens. Ela também não usava espelhos aqui dentro, a pessoa tinha que olhar aqui por trás para acertar o foco, então era de visão direta, tá? Então se via através da lente aqui atrás a projeção da imagem. Então é esse tipo de câmera que se usava no fim do século passado e no início desse século aqui, até a metade mais ou menos, se conseguia altíssimas qualidades com esse tipo de câmera, certo? Depois disso começou a reduzir o tamanho das coisas, começaram a aparecer as câmeras de médio formato. Então essas câmeras aqui usavam filme 120 e essas aqui são as câmeras TLR. Então Twin Lens Reflex. Twin quer dizer duas, tá? Então Twin Lens, duas lentes. E Reflex porque essa lente de cima aqui colocava a imagem no espelho aqui e esse espelho refletia para cima aqui em cima. Então a pessoa olhava aqui por cima e via a imagem que essa lente estava vendo. Porém, existia um erro de paralaxe que não era exatamente o que essa lente aqui estava vendo. Essa lente aqui era a lente que colocava a imagem no filme. Então quando a pessoa apertava o botão, o obturador abria e gravava no filme lá atrás, filme 120, filme de médio formato. Então essas câmeras aqui são as câmeras Twin Lens Reflex. Então são câmeras com espelho de duas lentes. Então depois as câmeras aqui de duas lentes, para corrigir esse problema do paralaxe e para também ser possível que se criasse lentes com zoom, começaram a aparecer as câmeras do tipo mono lens reflex. Então vejam, uma lente só, tá? Mono lens reflex. O mono se refere à lente, então é uma lente só, mono lens, tá? Reflex porque aqui tem o espelho aqui dentro. Então o espelho saía da frente e a foto acontecia no filme que estava aqui atrás. Enquanto isso, a gente conseguia ver a imagem aqui por cima, tá? A gente via o reflexo do espelho que vinha através da lente. Então não faz sentido o que algumas pessoas falam, que é chamar câmeras de monoreflex. Então essa aqui é uma câmera monolens reflex, tá? Tornando a câmera com uma lente só, a gente poderia criar uma lente com zoom, porque notem que se fosse aqui, eu teria que dar zoom em duas lentes simultaneamente, acertar foco em duas lentes simultaneamente. Tem umas até que tem engrenagem. Então seria bem mais complicado. Então por isso apareceu as câmeras monolens reflex, MLR. Então essas câmeras aqui possibilitaram que a gente começasse a usar lentes com zoom. A gente dava zoom e fazia o foco em apenas uma lente.
via através do espelho essa imagem e apertava o botão e essa imagem passava para trás. O espelho saía da frente e ia para trás. Depois disso vieram as câmeras SLR, Single Lens, ou seja, uma única lente, e Reflex. A gente via a imagem através desse espelho que tinha aqui dentro, que entrava num pentaprisma que tinha aqui em cima, e a gente via lá atrás da câmera a imagem correta, sem ser virada. Então a gente ganhou o pentaprisma, que fica aqui dentro, da parte de cima da câmera. Nas SLRs, elas mudaram de nome. Não, apesar dela ser monolens reflex, como ela ganhou o pentaprisma, trocou de nomenclatura, virou SLR, Single Lens Reflex, certo? Então daqui veio a ideia que passou a ser usada como digital, como DSLR. Tá? E aí ganhou lá atrás, em vez do filme que ficava atrás do espelho, virou um sensor eletrônico, um sensor que consegue medir as intensidades de luz em cada pixel. Aí a gente tem a foto eletrônica hoje em dia, que é gravada numa mídia digital. Então aqui está, digamos, a introdução disso. E agora eu vou falar aqui então dessas câmeras reais que tem aqui. Eu vou começar aqui então pelas câmeras mais velhas. Por exemplo, essas duas aqui, ó, são câmeras de médio formato. Veja aqui que bonita, da Cora Digna. Essa aqui é uma câmera que usa o filme 120, é um filme de médio formato. Vejam que ela é bem grandona. Então essa câmera aqui tem uma lente fixa de 80mm. Aqui tem uma outra câmera médio formato. Essa aqui diz a distância focal da lente, ali ó, 8 centímetros. Então também é 80mm. Também é uma câmera que usa o filme 120, que é o filme maior do que o filme 135. Ela tem esse buraquinho aqui onde a gente faz a observação da cena. Tá? Essa aqui tem um buraquinho bem pequenininho. Essa aqui também tem um buraquinho bem pequenininho. Então a gente tinha que olhar por ali. Então existe uma lente separada para a gente poder fazer o enquadramento. Essas duas câmeras aqui podem ser consideradas câmeras sem espelho, ou seja, câmeras mirrorless. Tá? Não existe nada refletindo a imagem da lente para cima para a gente poder ver aqui atrás. Então, podemos dizer que é uma câmera mirrorless. Então, não tem espelho, não é reflex. Essas câmeras aqui são mais ou menos de 1950 e eram as câmeras que as pessoas geralmente usavam. Isso aqui começou a popularizar a fotografia, tá? Começou lá em 1920, por aí, já começou a aparecer esse formato de câmera. Antes disso era câmeras mais ou menos assim, ó, que eram caixinhas, então câmeras grandes. Vamos avaliar agora se isso aqui poderia ser considerado uma câmera compacta. Claro que para a época, comparado com o que se tinha antes, que eram essas caixinhas aqui, tá? Isso aqui para a época era uma câmera super compacta, porque o que tinha antes era muito maior do que isso aqui. Porém, hoje em dia, o que a gente considera uma câmera compacta? Então, para determinar o que é uma câmera fotográfica compacta, a gente não pode se apegar ao tipo de câmera, se ela é de lente intercambiável, ou se ela é de filme, ou se a lente é fixa. O que determina isso é outra coisa. E eu vou usar aqui um recurso que vai nos dizer se a câmera é compacta ou não. Esse recurso se chama casaco. E ele tem um bolso generoso. Então isso aqui vai ser o que vai determinar se a nossa câmera é compacta ou não. Se ela cabe no nosso bolso. Essa é a única coisa prática, objetiva e verdadeira que determina se a câmera é compacta ou não. Tá? Vamos ver aqui se essa câmera é compacta. Vou tentar colocar aqui no bolso. Coube. Então, isso aqui é uma câmera compacta. É uma câmera que coube aqui no meu bolso. Mesmo sendo uma câmera meio grande, em altura e largura, ela não é muito profunda. Então, coube aqui no meu bolso, eu posso considerar como uma câmera compacta. Agora, essa outra câmera aqui é parecida. Vou tentar colocar aqui no meu bolso. Coloquei com uma certa dificuldade, então posso considerar como uma câmera compacta.
tirei também com uma certa dificuldade, tá? Mas ela coube nesse bolso aí. Então, essa é uma câmera compacta. Então, vou seguir aqui na ordem cronológica. Vou pegar aqui, por exemplo, uma Olympus Pen. Essa câmera aqui é uma câmera que usa o filme 35mm no formato que a gente chama hoje de APS-C, de APS. Então esse aqui, esse tipo de câmera aqui, usa o filme igual era usado no cinema desde 1889, lá quando no laboratório do Thomas Edison cortaram o filme 70mm, que era o filme padrão daquele tempo, ao meio. Então sobrou duas películas de 35mm, e essa película era usada em filmadoras de gravação de filme na vertical, tá? Então na vertical, o frame que dava na proporção de 3:2 era mais ou menos 23:16. Então esse frame, eu vou mostrar aqui o back dela, foi o primeiro frame de pequeno formato que apareceu. Consegui abrir aqui, veja aqui o back dela é de lado. Então o filme era usado igual como era nas filmadoras de cinema desde 1889. Então esse frame aqui, que hoje a gente chama de APS-C, é um frame super antigo. É o primeiro frame de pequeno formato que existiu. Tá? Isso aqui é 1889. A câmera é bem mais moderna, tá? Mas a ideia do frame é dessa época que eu estou comentando. Essa câmera aqui, para a gente bater foto de paisagem, a gente tinha que usar ela assim. Se a gente quisesse bater foto de retrato, por exemplo, a gente usava ela assim, porque o back dela era ao contrário, tá? Então não era na mesma dimensão do filme. Era igual no cinema, era o mesmo frame de cinema. Então essa câmera aqui a gente pode considerar como uma câmera analógica, que usa filme, tá? Não é reflex, porque ela usa esse viewfinder aqui. Então é uma câmera que usa filme 35mm, mas não usa no formato 135. O formato 135 ele é 36:24. Essa câmera aqui usa o filme 35 no formato APS, que é o formato 24:18 mais ou menos. 24:16, 23:16, mais ou menos com essa aproximação de tamanho, certo? Vamos ver se é uma câmera compacta. Vamos colocar aqui no bolso. Câmera compacta. E entrou aqui com facilidade, saiu com facilidade. Então, Olympus Pen, uma câmera compacta. Seguindo aqui na cronologia, eu tenho uma Olympus Trip 35. Essa câmera aqui, ela usa o filme 35mm, mas ela usa na proporção 3:2 na horizontal. Então isso dá um frame de 36:24. Tá? Então essa câmera aqui usa frame 135. Tá? Eu vou mostrar o back dela. É o frame 135, 36:24. Certamente a gente já vê que é uma câmera compacta. Tá? Vou tentar colocar aqui no meu bolso. Então, entrou. Então a Olympus Trip 35 é uma câmera compacta. Aqui tem uma MF3 da Yashica, uma câmera, digamos, de entrada. Também é uma câmera de filme. São as mesmas características da Olympus que eu mostrei antes, tá? Toda de plástico. É uma câmera lá dos anos 90 ou 80. Então, vamos dar uma olhada se ela é compacta. Sim, é uma câmera compacta. Vou pegar aqui uma outra, uma Canon AF35mm. É uma câmera com as mesmas características da Olympus Trip 35 que eu mostrei antes. Usa o filme frame 135. Então é uma câmera que não tem espelho, logo uma câmera que pode ser considerada mirrorless. Mirrorless só quer dizer que é sem espelho, tá? Não tem espelho aí dentro, é mirrorless. Vou tentar colocar aqui no meu bolso. Então, câmera compacta. Aqui eu tenho o caso de uma MD-135, é as mesmas características das anteriores, só que essa aqui tem um tipo de lente mais barato, uma lente incorporada, é uma câmera dos anos 90 provavelmente. Tá? Frame 135, vamos ver se ela é compacta. Sim, câmera compacta. Tá?
Aqui eu tenho uma outra câmera, uma Yashica Zoom-Mate 70. Essa aqui é uma das primeiras câmeras que começou a aparecer com lente com zoom. As mesmas características das anteriores. Essa aqui é uma câmera eletrônica, usa pilha. A anterior que eu mostrei também usa pilha. Tá. Então vamos ver se é uma câmera compacta. Sim, câmera compacta. Aqui tem mais duas de filme, ó. É o mesmo caso, essa aqui é uma Kyocera, lente fixa. Tá. Então também é uma câmera compacta. Ó. Vou passar mais rápido aqui. Aqui é uma Olympus Trip 601. Ó. Lente fixa. Não tem espelho, ou seja, mirrorless. Ela já usa pilha. Então a gente vai ver aqui também é uma câmera compacta. Aqui eu tenho uma Nikon, uma Pronéia. Essa câmera aqui é uma câmera SLR, Single Lens Reflex. Tá? Single lens, uma lente só. E ela tem o espelho aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui. Tirei aqui, vejam lá o espelho lá dentro. É uma câmera SLR, ela não é digital. É uma câmera de filme, filme APS. Então é uma câmera do tipo reflex, tá? Single Lens Reflex. Uma lente só e ela reflete aqui para trás do que a gente vê pelo espelho, ó. Então é um reflexo que a gente usa para visualizar a cena, certo? Então o filme que ela usa é esse filme aqui, ó, APS. E quando a gente colocava aqui no C, ó, consigo mudar aqui essa chavezinha, eu tinha o filme APS sendo usado na proporção Classic 3:2. Então por isso que surgiram as câmeras APS-C, porque eram baseadas nesse tamanho de espelho aí, nesse frame aí. Então as primeiras câmeras digitais profissionais, por exemplo a Nikon D100, Nikon D1, foram baseadas nessas câmeras aqui, APS da Nikon. Ó. Essa aqui é uma Pronéia S. Então, desenho, caixa de espelho, tudo veio dessas câmeras aqui. Então as câmeras APS-C da Nikon, da Canon e outras marcas não são cropadas, elas são câmeras full frames para esse sistema aqui. Então essa câmera aqui, se eu colocar a lente, que é a lente do kit que vinha, deixa eu ver aqui, coloquei, então tá com lente instalada. Será que eu consigo considerá-la como uma câmera compacta? Vou tentar colocar aqui no bolso. Essa não cabe. Tá? Não cabe, a lente fica para fora. Se eu tentar colocar de lado, não cabe. Essa é a primeira câmera não compacta até agora. Tá? A primeira câmera que não é compacta. Mesmo ela sendo uma SLR pequena, tá? Ela não é uma SLR grande. Existem SLRs gigantes, mas é a primeira câmera aqui que não vai no bolso. Então, não é uma câmera compacta. Seguindo aqui, eu tenho aqui uma outra câmera, uma Minolta. Ela também é uma câmera do padrão APS, tá? De filme, analógica. Então, essas câmeras aqui inspiraram as câmeras APS-C digitais, tá? Então, essa câmera aqui é uma câmera SL, porque é single lens, e ela é reflex porque a gente vê a imagem através de um espelho, através da lente, certo? Single lens reflex. Vamos ver se ela é uma câmera compacta. Vou tentar botar aqui no bolso. Não é uma câmera compacta. Não vai entrar de jeito nenhum aqui nesse bolso. Tá? Então, não tem como. Continuando aqui, a gente tem então uma série de câmeras aqui que eu vou passar rapidamente, que são as câmeras digitais compactas, que surgiram lá no início dos anos 2000. Tá? Vou passar rápido por elas aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Sony HX50, tá? Uma câmera de 20 megapixels, mirrorless, porque ela não tem espelho, a gente vê através aqui da lente, tá? O sensor fica ligado e a gente vê através do sensor. Então,
esse é o funcionamento mirrorless, funcionamento sem espelho. A gente faz foco e fotometria pelo sensor de imagem, não pelo sensor de foco e pelo sensor de fotometria, que essa câmera aqui não tem. Tudo é determinado pelo sensor de imagem, tá? Eu estou filmando exatamente com uma câmera igual a essa aqui. Vejam, câmera compacta. Tá? Essas todas aqui, que eu vou passar rapidamente, são câmeras mirrorless também. Tá? Não tem espelho, logo mirrorless. Essa aqui é uma HX9, mirrorless também. Aqui tem uma Sony, deixa eu ver que modelo é, DSC-W5, também uma câmera. Aqui tem dois modos, ela é uma mirrorless, certo? Então vamos ver se é uma câmera compacta. Claro que é, né? Essa aqui é uma Finepix, uma Fuji, também uma câmera mirrorless. Zoom de 5x, 8.2 megapixels. Câmera compacta, dá para botar várias delas no bolso. Aqui também tem uma Sony Cybershot, é uma DSC P10, lente zoom, certo? Câmera compacta. Aqui tem uma outra Sony, também uma 7.2 megapixel, tá? Mirrorless. Então, câmera compacta. Aqui eu tinha esquecido, aqui uma câmera SLR analógica, é uma Nikon N75. Então dessa câmera aqui nasceu, por exemplo, a ideia da Nikon D700, certo? Uma câmera do formato 135, o espelho dela é do padrão 135, então foi dessas câmeras aqui que nasceu a ideia lá em 2003, 2004, depois das câmeras APS-C, de criar câmeras digitais com esse formato aqui de sensor, com esse formato 135. Antes só conseguia usar, digamos, o formato APS-C, certo? Porque eram sensores menores, mais fáceis de fazer. Então essa câmera aqui é uma SL, ou seja, single lens, e ela é reflex porque tem um espelho lá dentro. A gente vê a imagem pelo viewfinder aqui atrás, tá? Então agora a gente pode ver se ela é uma câmera compacta. Vou tentar botar aqui no meu bolso. Não entra de jeito nenhum, tá? Não é uma câmera compacta, certo? Uma SLR da Nikon N75. E essa é uma lente de kit, tá? Uma das menores que tinha. Não tem como botar aí, tá? Não é câmera compacta. Aqui acabou ficando as câmeras digitais, tá? Então, mais ou menos já cheguei aqui no tempo atual. Eu tenho aqui alguns corpos, então vamos ver as definições desses corpos aqui. Vamos começar aqui por uma câmera super zoom. Nesse tempo aqui era 12x. Essa câmera aqui é uma câmera mirrorless, porque a gente vê a imagem aqui atrás pelo sensor. Então o sensor fica ligado para a gente ver a imagem. Ela não tem espelho, ela não sai a lente, certo? É uma PowerShot S5. Ela tem aqui vários modos. É uma câmera que muita gente chama de ponte, câmera bridge, mas é uma câmera mirrorless na verdade, tá? Então aqui atrás tinha o display, a gente vê a imagem ou pelo viewfinder eletrônico ou pelo display também eletrônico. Essa câmera aqui, ela tem de vários tamanhos, tá? Essa aqui é uma de 12x, mas existem câmeras desse tipo aqui que vão a 100x de zoom. Então são câmeras muito maiores, são câmeras enormes. Essa câmera aqui em específico, talvez ela não caiba aqui no meu bolso, ó. Ela não cabe, certo? Uma câmera pequena desse tipo aqui, desse tipo de mirrorless, de super zoom, mas ela já não cabe no meu bolso. Ela não é uma câmera compacta, mesmo que ela não saia a lente, tá? Não é a lente, sair ou não sair a lente, que determina se ela é compacta ou não. É o tamanho do corpo dela, tá? Então veja que eu passei várias câmeras que cabiam. Essa aqui não cabe, tá? Não cabe. Então, uma câmera aqui, uma super zoom, não é uma câmera compacta.
Ao passo que outras câmeras aqui, vejam, ó, essa sim é uma câmera compacta. Veja que ela tem esse formato mais quadrado de corpo, ó. Essa aqui tem protuberâncias em cima, tem protuberâncias na frente aqui, ó. A lente não reduz, então não é uma câmera compacta. As câmeras super zoom desse tipo aqui não são câmeras compactas. É um tipo de corpo de DSLR, tá? Agora aqui a gente está chegando no final. Eu tenho aqui uma Nikon, uma D5300. É uma câmera DSLR, ela é digital, single lens reflex, tá? Uma lente só, e tem o espelho, então single lens reflex. Ela não é uma mirrorless, porque lá dentro tem um espelho que a gente usa para enxergar a imagem aqui atrás, certo? Essa aqui é a do padrão APS-C, então ela é full frame para o sistema APS de fotografia que era nesse filme aqui, certo? Ela não é cropada, ela é full frame, mas ela é full frame para outro tipo de sistema fotográfico. Então essa câmera aqui, vejam que ela está com a lente 35mm, é a menor lente para esse sistema. Tá? A lente DX aqui é a lente que é full frame para o sistema APS de fotografia. Essa lente não é full frame para o sistema 135 de fotografia. Vejam que são coisas diferentes, tá? Full frame só quer dizer quadro completo. Essa câmera é quadro completo para o sistema APS de fotografia. Então essa câmera aqui, esse sistema fotográfico, não é full frame para o sistema 135. Assim como o sistema 135, por exemplo, que tem aqui uma Nikon D700, ela não é full frame para nenhum médio formato que existe. Então full frame só quer dizer quadro completo, certo? Vamos ver se a Nikon D5300, uma câmera que é um corpo de entrada, tá, das DSLRs, vamos ver se ela é uma câmera compacta. Vou tentar colocar aqui no meu bolso. Impossível, nem a lente cabe. Ó, entra um cantinho e ela não vai. Então, Nikon D5300, corpo de entrada DSLR, não é uma câmera compacta. Então, todos os outros corpos acima, que são os corpos semi-profissional, que por exemplo a Nikon D7200, a Nikon D600, são corpos maiores do que esse. Tá? Depois tem os corpos profissionais, por exemplo D800, D850, são maiores ainda. E depois tem os corpos flagship, que por exemplo é a D5, D6, D4, são maiores ainda. Então, todos os corpos de DSLR aqui da Nikon não vão ser câmeras compactas, porque o tamanho do sistema é grande, tem protuberâncias, vejam, ó. Tem protuberância aqui na empunhadura, tem protuberância aqui em cima, onde está o sistema de pentaprisma e pentamirror. Então, não tem como, tá? Não tem como caber num bolso de alguém isso aqui, tá? Por maior que seja o bolso, e essa é uma câmera pequena, não cabe. Então, as DSLRs da Nikon, da Canon, não são câmeras compactas. Aqui tem uma Nikon D700, é um corpo enorme de câmeras. Esse aqui é um corpo profissional da Nikon. O profissional a gente conhece por esses botões aqui, tá? Então as semi-profissionais e as de entrada não tem esse tipo de botões aqui de seleção, tá? Então veja que é uma câmera enorme. Eu vou comparar aqui, por exemplo, com a D5300, tá? Olha só, a diferença de tamanho é gigante. Então, aqui a gente já tem certeza que não cabe. É maior que o bolso inteiro, veja. Não tem condições de entrar em um bolso. Então, não é uma câmera compacta. Então, a Nikon D700 aqui, só para completar, ela é uma DSLR digital, porque ela tem sensor em vez de filme, single lens, ou seja, uma lente só, e tem o espelho lá dentro, então reflex. Tá? A gente vê o reflexo do espelho por esse buraco aqui. Então vou pegar aqui a Alpha 6600 da Sony, não tem espelho, é uma câmera mirrorless, certo? Então toda a imagem que a gente vê aqui atrás, tanto no viewfinder quanto no display, no live view, é através do sensor. Então o sensor tem que estar ligado para mostrar a imagem aqui. Essa câmera aqui, ela está com a lente do kit, então uma das menores lentes que tem para esse sistema fotográfico.
a gente pode verificar se essa aqui é uma câmera compacta, tá? Vamos ver se ela cabe aqui no bolso. Ó. Então, coube no bolso aí. A Alpha 6600, que é esse tipo de corpo retinho em cima, é considerado um corpo compacto, tá? É um corpo pequeno. Apesar de ter essa protuberância aqui, ela coube ali no bolso com facilidade. Entrou e saiu sem problema nenhum, tá? Agora, por exemplo, aqui tem uma outra câmera Sony, uma Nex F3, ó. É um corpo mais compacto ainda. Veja aqui, bem pequenininho, ó. Bem mais estreito do que esse corpo aqui da Alpha 6600. Essa lente aqui, ela cabe aqui nessa câmera. E essa lente aqui cabe nessa câmera aqui, tá? Esse corpo aqui é mais compacto do que aquele lá. Mas não adianta eu querer colocar na câmera, a câmera é compacta, mas essa lente aqui não é compacta. Então isso aqui não vai caber no meu bolso, tá? Ó. A lente é maior que o bolso. Então a gente tem que entender que se a gente quer que a câmera se torne compacta, se o corpo é compacto e a gente quer que caiba no bolso, tem que colocar a lente menor que tem no sistema fotográfico para ela, tá? Então aqui a Nex F3 é uma câmera mirrorless também, e ela não é reflex, tá? Não tem espelho. Tudo que a gente vê aqui atrás é através do sensor. Essa aqui não tem viewfinder, então é uma câmera mais simples. Aqui a Nikon F3. Se eu colocar essa lente 1855 aqui do kit, ela vai ser mais compacta do que a minha Alpha 6600 aqui, tá? Porque se a Alpha 6600, que é mais larga, coube, tá? Mais larga, mais profunda, a F3 e todas as outras Nex que são parecidas, tem várias câmeras desse tipo aqui, também vão caber no bolso, tá? Também vão ser câmeras compactas. Então a gente viu aqui as mirrorless com corpo compacto. Então elas são câmeras compactas dependendo da lente que a gente for pôr nela, tá? E aqui por último é uma Lumix, é uma câmera mirrorless, tá? Não tem espelho. A gente vê tudo através do sensor. Então o sensor tem que estar ligado para a gente ter a imagem aqui atrás. E esse tipo de corpo aqui é o corpo tipo SLR. É o corpo tipo DSLR. Vejam esse calombo aqui em cima. Veja essa protuberância aqui. Então ela parece uma câmera DSLR, mas ela é uma câmera mirrorless. Esse tipo de corpo aqui, ele é volumoso, tá? Vejam que ele é bem maior do que a Sony 6600. Vamos ver se ele cabe no bolso aqui da minha jaqueta. De jeito nenhum. É um corpo enorme, tá? Não cabe de frente, não cabe de lado. Olha aqui, ó, a protuberância aqui atrás do viewfinder, tá? Não cabe. Então essa aqui não é uma câmera compacta. Existe as Lumix G, tá? A Lumix G quer dizer que ela tem o sensor micro 4/3. É um sensor que seria equivalente ao filme 22mm que existia no passado, tá? Então seria full frame para os sistemas 22mm que se usavam em filmadoras, tá? Então, ou seja, full frame quer dizer quadro completo. Então ela seria quadro completo para um sistema fotográfico ou videográfico de 22mm. Mas é um corpo que ele é um corpo grande, ele é um corpo que não é compacto. Então não se torna uma câmera compacta, independente da lente que eu colocar aqui. Veja que eu coloquei uma lente bem pequenininha e ela não cabe no meu bolso, tá? Talvez nem com uma lente pancake que existe para esse sistema ela caiba no bolso, por causa dessas protuberâncias aqui, ó. Então aqui é a definição mais coerente para o tamanho da câmera, para a gente considerar se ela é compacta ou não. Se ela cabe no nosso bolso. Então se ela cabe no nosso bolso, ela é compacta, independente se troca a lente, se não troca, se ela é de filme, se não é de filme, se é mirrorless, se é DSLR. Então, via de regra, a gente pode concluir que os corpos do tipo SLR, que são esses corpos aqui desse tipo, tá, que tem essas protuberâncias, eles não são os corpos compactos. Então são corpos não compactos, são câmeras grandes que não vão caber no bolso de ninguém.
Olha aqui, ó, a D5300 comparado com a Lumix GH5. Tá? Veja que a Lumix GH5 ainda tem essa parte aqui, ó, mais para trás, que impossibilita mais ainda de pôr, né? Aqui tem uma lente maior, eu realmente escolhi uma lente bem pequenininha aqui, mas tem lentes enormes para colocar aqui na GH5, certo? Então é isso que determina se é uma câmera compacta ou não, se cabe no nosso bolso. Se existisse uma câmera com esse tipo de corpo aqui, SLR, menor do que isso aqui, tá? Caberia no bolso. Então não é por ser lente intercambiável ou não é por ser corpo de SLR que não é compacto. Tá? É simplesmente o tamanho da câmera. Então aqui está a discriminação das câmeras quanto ao número de lentes, quanto a ter ou não espelho, quanto a ser ou não uma câmera do tipo digital, quanto a ser ou não uma câmera do tipo mirrorless, tá? Que é relacionada a ter ou não espelho. Existem câmeras mirrorless no tempo das câmeras analógicas, ou seja, toda câmera mirrorless é a que não tem espelho. Então, câmeras do passado também se incluem nesse tipo de câmeras. A gente pode classificar uma câmera dentro de várias classificações, tá? Então, não se apeguem a achar que só isso aqui é uma câmera mirrorless, tá? Existiam câmeras mirrorless já desde o passado, tá? Desde a primeira câmera digital que existiu nos anos 70 já era mirrorless, tá? Não tinha espelho. Esse nome que a gente dá agora às câmeras chama de mirrorless, daqui a alguns anos a gente só vai chamar de câmera, porque é natural que as câmeras não tivessem espelho. O espelho aqui dentro foi só um recurso enquanto os sensores consumiam muita energia, enquanto os displays consumiam muita energia. Hoje em dia que os sensores e os displays consomem pouca energia, não precisa mais ter o espelho dentro. Tá? Que nem nas câmeras digitais lá dos anos 70, que eram protótipos, já não tinha espelho, mas elas eram ligadas na tomada, não tinha como carregar elas porque eram extremamente pesadas. Tá? Então eram câmeras sem mobilidade. Então o espelho fez a câmera digital ter mobilidade enquanto não existia como alimentar sensores e displays, que eles consumiam muito. Tá? Então é isso, um abraço.